Fala, fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Reto! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Hoje, aqui a gente tem um Papo Reto, mas antes disso, se você está aqui dentro do nosso grupo Tribo do PEC, dentro do Facebook, por favor, faz o seguinte, curte esse vídeo como sempre, deixa uma joia, deixa um coraçãozinho para a gente saber que você está aqui e deixa um oi para a gente. Deixou? Deixou um oi aqui para a gente saber que você está aqui. E claro, se tiver alguma dúvida também sobre este episódio, é só deixar aqui nos comentários, porque no Papo Reto de hoje, a gente vai estar falando aqui sobre não é do jeito que você quer, mas sim do jeito que tem que ser. Papo Reto, se é sua primeira vez aqui, a gente fala a real, a verdade, da maneira que tem que ser dita. Doa a quem doer, digamos assim. Às vezes a gente é um pouquinho duro, pode parecer, mas é simplesmente a verdade necessária. Muitas vezes as pessoas não querem te falar a verdade e acabam passando a mão na sua cabeça e isso acaba atrapalhando. A gente tem aqui, o nosso dever é te dar resultados. Resultados contam mais do que 1000 palavrinhas bonitas que a gente possa te falar aqui. E para você ter resultado, você precisa entender este princípio, que não é do jeito que você quer, mas sim do jeito que tem que ser. Pois é, pessoal, nessa jornada de saúde, né, de transformação, você precisa estar disposto a fazer o que você precisa para se transformar, para ter saúde. Simples assim. Né? Não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa fazer. E cada caso é um caso, a gente fala sempre para vocês aqui, sempre vai ter o seu contexto único no universo para ser direcionado. Então, é sempre levando em conta isso, esse teu contexto que a gente vai fazer e vai direcionar da maneira necessária. E vamos que vamos conversar sobre isso, amor. Pois é, deixa eu dar um exemplo nosso aqui, que está acontecendo algumas vezes, durante, principalmente nos primeiros 2 anos, 1 ano e meio da Moana. Né? Se você não sabe, talvez você saiba, a gente tem uma filhinha que está aqui atrás da gente, nesse momento, e ela tem 3 anos e meio. E nos primeiros anos da vida dela, ela não dormia muito bem. E a gente batalhou bastante para reverter esse processo todo. Até teve um dia que a gente chegou até a pensar em contratar alguém para ajudar com isso, porque realmente a gente não sabia mais o que fazer. E a gente estava lá cansado, a gente queria dormir, eu queria descansar para me sentir muito melhor durante o meu próximo dia. Mas a Moana acordava várias vezes durante a noite. Às vezes, ela ainda acorda, faz xixi na cama, por exemplo. Eu não quero isso, mas é do jeito que tem que ser. A gente tem que lidar com as situações de acordo com que elas acontecem para a gente. E muitas vezes, eu diria, como você vai entender aqui ao longo desse episódio, a gente vai falar mais sobre isso, 90% das vezes, na verdade, elas não acontecem da maneira como a gente espera, da maneira como a gente quer. Tá? Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, por exemplo, uma pessoa que tem o vício da cafeína. Muitas pessoas hoje em dia que a gente vê, que a gente conversa, tem esse vício sem mesmo saber, né? Elas simplesmente, mas eu só tomo 2, 3, 4 cafés por dia, não tem nada de errado, eu me sinto bem, eu me sinto com energia. E aí a gente tira a cafeína, a gente tira o café por 3 dias e essa pessoa está quase morrendo. Mas aí essa pessoa pode falar, mas o cafezinho não tem problema nenhum, eu gosto, eu não quero não quero isso para mim. Você quer o que é necessário? Você quer os resultados? Ou você quer o que você quer? Muitas vezes não é da maneira como você quer. Muitas vezes é da maneira que tem que ser. Pois é, esse lance da cafeína, né? Quando a gente tem uma reação, fica esses 3 dias sem tomar cafeína e tem uma reação, isso é óbvio que aquele produto, né, no caso a cafeína, o açúcar é a mesma coisa, qualquer coisa que a gente tenta tirar para ver o quanto essa substância está interferindo no seu corpo, se o corpo dá sinais, se o seu corpo dá sinais que ele não está sabendo lidar com aquilo. Se você tem mudanças na sua rotina, né, ou dor de cabeça, humor, ou né, qualquer coisa relacionada a não conseguir levantar da cama, no caso do café, essas 3 coisas podem acontecer. E aí? Isso é um sinal claro que você não deve, nesse momento, não quer seguir. Nada é para sempre, pessoal.
né? A gente precisa entender sempre o momento presente. E nesse momento presente, se você tem uma reação dessa que a gente está falando, nesse exemplo, você não deve tomar cafeína. Mas aí, mas Vanessa, eu gosto de cafeína, na vida inteira eu tomei, eu venho de uma família italiana. É isso que você precisa entender. No seu caso, ela deve ser eliminada, ponto final. Agora, a escolha é sempre sua. Pois é exatamente isso. A gente volta a repetir, muitas vezes não é da maneira como a gente quer, mas da maneira como tem que ser. Isso volta para a questão da mentalidade imbatível, tá? Um outro exemplo que a gente pode dar aqui para você é uma pessoa que tem lá o seu trabalho, trabalha várias horas durante a sua semana, um trabalho totalmente estressante, um trabalho totalmente que está tirando energia demais dessa pessoa, um trabalho num ambiente interno, num ambiente artificial, e aí ela sabe que ela tem que fazer as mudanças. Mas é o meu trabalho, Bruno e Vanessa. Como é que eu vou fazer? Dá um jeito. A responsabilidade é sua, o trabalho é seu. Quem escolheu esse trabalho foi você. Mas eu tenho minha família. Sim, você tem a sua família. Mas o que vale mais para você? A sua saúde ou o seu trabalho? E vai chegar um ponto na sua vida que você vai ter que fazer essas escolhas. Porque se você não fizer essas escolhas, simplesmente as escolhas vão ser feitas por você. E o que você quer? Você quer ter esse poder da escolha ou você quer simplesmente deixar tudo acontecer, desenvolver um problema ainda maior, que você vai ter que sair do seu trabalho de uma maneira obrigatória? É bem papo reto aqui com você, né? Enquanto o Bruno está falando, eu lembrei do caso de uma cliente nossa, que ela tinha um regime alimentar que ela considerava pelas crenças dela, enfim, a gente sempre respeita, né, as crenças de cada um, faz parte, respeitar. Mas no caso dela, pessoal, ela chegou para a gente no PEC depois de 4 abortos. 4 abortos seguidos, a pessoa estava doente, estava com problemas intestinais, estava com várias coisas acontecendo na vida dela, e depois desses 4 abortos, ela tentou mudar várias coisas e não mudou a dieta. E a gente aqui sabe que o tipo de dieta que ela estava tendo, no caso, uma dieta vegana, é ótima para desintoxicar o corpo, mas uma dieta vegana, hoje, cientificamente comprovado, é impossível no mundo moderno, de você ter saúde a longo prazo. Isso aí, essa questão de veganismo, a gente pode até fazer um episódio que a gente não fez um específico sobre isso. A gente está planejando uma masterclass completa, porque tem muito mito, muita coisa sendo propagada da maneira errada e as pessoas acabam sendo vítimas dessa questão. Tá? A gente não vai entrar aqui no mérito do veganismo, a gente está falando aqui do exemplo dessa pessoa específica que estava com problemas claros de saúde. E, obviamente, que a questão da nutrição dela não estava propagando a saúde dela naquele momento, tá? Então, a gente vai fazer um outro episódio para falar sobre essa questão de veganismo. É importante você entender que eu e o Bruno, a gente não tem nada contra, não dá nomes aqui, quem conhece a gente sabe disso, mas naquele momento, aquele tipo de dieta, com a maneira que ela estava sendo feita, para aquela pessoa, estava matando ela. Ela estava perdendo energia com aquela dieta, né? A saúde é sinônimo de energia. Para você ter saúde, você precisa ter a sua energia em equilíbrio. Então, ela não estava tirando a energia necessária para o corpo dela funcionar a partir daquela dieta. Ponto final. Então, não interessa a dieta que era, podia ser low carb, podia ser, sei lá, dá o nome que você quiser, não é a dieta que interessa aqui. O que interessa é que ela precisava mudar isso, urgentemente, né? Então, e o que aconteceu? Ela não quis naquele momento. Ela não quis, naquele momento, mudar porque ela tinha as crenças dela. Então, o que a gente faz num caso desses? A gente explica as consequências, explica que o corpo humano tem uma maneira de funcionar, independente das crenças, das minhas crenças, do Bruno, ou das crenças de qualquer um de vocês que está escutando a gente. O seu corpo tem uma maneira ideal para funcionar. E dependendo da condição que você apresenta nesse exato momento, a gente vai ter que direcionar de acordo. E, nesse caso, a gente teria que direcionar a dieta dela também, entre outras coisas, e ela escolheu, né, fazer meia boca. Pergunta se ela conseguiu reverter o problema dela. Não conseguiu, pessoal.
Não conseguiu. Até hoje, ela sofre com problemas de saúde. Então, assim, não é do jeito que a gente quer. É do jeito que precisa ser. Você prefere morrer do que comer um pedaço de peixe? Qual o sentido disso? Mas a preferência é sua sempre. Então, em vários casos que a gente vê, existem coisas que são necessárias para a pessoa conseguir ter os resultados que ela precisa, e aí a gente vai sempre indicar, mas, em última instância, é a pessoa que decide. Tá fazendo sentido, tribo do PEC? Se tá fazendo sentido, se você tá curtindo este episódio, deixa aqui eu tô curtindo nos comentários se você está aqui dentro do nosso grupo do Facebook, porque existem esses princípios, tribo, princípios da mãe natureza que não dependem das nossas preferências ou vontades. O ser humano tem isso, o ser humano é o animal mais, entre aspas, inteligente do mundo, mas a gente tem esse grande desafio que é justamente essas preferências, essas nossas vontades que a gente tem e a gente acaba indo contra a mãe natureza. Ah, mas eu quero usar a tecnologia de noite. Eu quero usar o meu celular, eu quero ficar lá no meu Netflix assistindo. Bom, depende da maneira como você usa o seu celular de noite, você está indo contra essa mãe natureza. Mas é sua vontade, é sua preferência. E é aí que a gente começa a complicar as coisas. Elas simplesmente são do modo que são. O que a gente está falando aqui é que existem alguns princípios, já falamos em outros episódios sobre esses princípios, que a gente precisa respeitar independentemente do que a gente quer conscientemente, com os nossos desejos voltados para a sociedade, voltados para X, Y, Z. Pessoal, o que a gente está falando aqui não é uma opinião pessoal minha e do Bruno. Simplesmente existem leis da natureza que são leis. E se você não respeitar, se você se jogar de um prédio, existe a lei da gravidade. Você vai despencar e vai morrer. Não tem outro jeito. É uma lei da natureza, chama lei da gravidade. Então, o que é importante a gente entender disso tudo é que ou você respeita e vive de acordo com essas leis, ou você vai pagar o preço por viver fora delas. É simples assim. São leis. Lei é lei. E a mãe natureza tem as dela. É isso que a gente precisa entender nessa jogada toda. Pois é, tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com você, que é mais ou menos assim. Talvez você já tenha escutado falar. 10% da vida é o que acontece com você. 90% é como você reage com essas coisas que acontecem com você. Deixa eu repetir. Então, para você entender essa frase. 10%, ou seja, o mínimo possível aqui, da sua vida é o que acontece com você. 90%, a grande maioria, é como você reage com essas coisas que vão acontecer. E eu e a Vá, a gente está longe de ser perfeito. Muito pelo contrário, todo santo dia a gente está enfrentando esses mesmos obstáculos com você. Vou te dar um exemplo que acabou de acontecer agora, antes dessa live. Como vocês sabem, né, vocês estão participando aqui, a gente faz todos os nossos episódios hoje em dia ao vivo. A gente não vai lá e edita, fica gravando 10 vezes. Não, a gente faz tudo ao vivo. E a gente tinha esse compromisso ao vivo com você nesse horário. E antes, 5, 10 minutinhos antes, a Moana começou a chorar. Começou a chorar porque ela queria comer o queijinho dela, né, Moaninha? De uma maneira, ela tá lá atrás, se escondendo da gente, de uma maneira específica. E você sabe que uma criança de 3 anos e meio, a gente explica e ainda ela não tem essa compreensão das coisas. E aí o que a gente teve que fazer? Eu tive que botar lá uma musiquinha, agora ela está escutando, né, no iPad. Claro, a gente sabe como usar o iPad, ela está na luz vermelha, ela não está no Wi-Fi, mas mesmo assim é tela, a gente não gosta muito de compartilhar tela com crianças. Tá? Isso aí a gente pode fazer um outro episódio sobre isso, mas a gente não gosta de mostrar tela para Moana. Então a gente evita demais. Só que, muitas vezes, não é do jeito que a gente quer ser. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que tem que ser. Então, nesse momento, a gente decidiu, para fazer essa live com mais tranquilidade, deixar ela vendo a musiquinha dela no iPad e tá tudo certo. Tá tudo certo porque é da maneira como tem que ser. É como a gente reage a tudo isso. Porque vão te jogar várias pedras nesse caminho, você vai ter vários obstáculos. Então,
sentido principal de tudo isso é a maneira como você vai reagir a isso. Porque Deus, o universo, seja lá quem você quiser usar aqui como uma palavra, vai estar sempre te testando. São testes. E você precisa passar nesses testes, passar por esses testes. E se você não passa nos testes, o teste vai voltar. Vai vir no próximo dia, na próxima semana, daqui a um ano, mas vai continuar. Por quê? Para você enfrentar isso de frente. Pessoal, essa é uma outra lei da natureza, lei da atração magnética. Você atrai o que você vibra. Simples assim. Toda a sua realidade, sejam as coisas boas que você vivencia hoje, sejam as coisas que você interpreta, percebe como ruins, a gente explica isso, que não existe nada ruim, a única coisa, não existe nada errado, né? A única coisa errada que existe é a nossa percepção de que existe algo errado. Vou repetir, eu falo essa frase sempre também. A única coisa errada que existe é a sua, é a minha, é a nossa percepção de que existe algo errado. Então, se você atraiu desafios, é porque você precisa transformar aquele padrão que você atraiu. E a única maneira de você transformar aquilo é fazendo, seja lá o que for necessário para transformar aquilo, né? No caso aqui, o que a gente está falando se chama do corpo ter reações dependendo da maneira como a gente reage. Essa é uma lei da epigenética. É uma lei científica. E, basicamente, para você entender, um dos maiores nomes, já tem em português esse livro, a gente indica para quem não leu, chama Biologia da Crença, The Biology of Belief. É um dos meus mentores, o Bruce Lipton, escreveu esse livro. E, dependendo da maneira como você reage às situações que te acontecem, ou você vai estar produzindo no seu corpo neurotransmissores, substâncias que ajudam o seu corpo a se curar, ou você vai estar produzindo substâncias que ajudam o seu corpo a se estressar, a se intoxicar. Tudo depende da maneira como a gente reage às coisas. Tudo depende da maneira como você reage às crenças que estão te limitando de ter o que você precisa, só porque você não quer fazer de uma determinada maneira. Então, biologia da crença, isso é uma lei também, essa é a epigenética. E aqui, a lei para você ter saúde é você assumir responsabilidade em ter saúde e fazer o que você precisa, não o que você quer. Não dá para ter saúde comendo açúcar, não dá para ter saúde sem dormir. Tem princípios básicos, sem beber uma água, sem estar em contato com a natureza, sem estar em contato com o sol. Não dá para ter saúde. Então, ou você não gosta de acordar cedo para ver o sol nascer, desculpa, mas fica difícil de você ter saúde assim, porque você não quer acordar cedo. Então, é esse sentido que a gente está falando, e é um papo reto, porque tem muita gente aqui na tribo que não está fazendo o que é necessário para a saúde dela, porque não quer assumir responsabilidade. Né? Ah, não, mas eu tenho isso, eu tenho hipotiroidismo, meu médico falou que não tem jeito, não sei quem disse que não dá para sair disso, é normal, eu olho para o lado e está todo mundo doente mesmo. Pessoal, a responsabilidade pela sua saúde é sua. E com 100% de certeza absoluta, hoje, aqui no século XXI, já tem solução para tudo. Já existe solução para a cura, desde que você faça o que for necessário para tal, no seu caso. É uma outra fase. Faz sentido, pessoal? Tá fazendo sentido? Esse episódio tá gostando? Deixa aqui. Tá fazendo sentido? Tá curtindo? Deixa aqui um comentário pra gente saber quem tá aqui, quem tá gostando do episódio. E claro, se tiver alguma dúvida, deixa pra gente. Uma outra fase que a gente gosta bastante também de uma outra mentora nossa, que a Vai estuda bastante com ela. Eu também já, né? Enfim, mas ela é muito, muito poderosa, que é em inglês. É mais ou menos assim: Healing is unconditional. Tá? Para quem não fala inglês ou não entendeu o meu inglês com sotaque aqui, se chama basicamente isso. A cura, ela é incondicional. O que isso quer dizer? É justamente isso que a gente vem falando aqui dentro deste episódio. A cura não depende das suas condições, dos seus desejos, das suas vontades, do que você quer. A cura, ela é incondicional. Existem padrões, existem princípios, existem leis que, se você quiser se curar, seja lá do que você estiver enfrentando nesse exato momento, você não pode botar uma condição nisso. Você não pode falar, mas tem que ser do meu jeito.
Tem que ser assim. Eu quero que seja assim. Se não for assim, não. É incondicional. A cura é incondicional. E isso tudo volta para o que a gente trabalha muito. A gente trabalha muito isso dentro da nossa mentoria, aqui com vocês, dentro da tribo do PEC também, que é a sua mentalidade imbatível. Eu vou me aproximar de você aqui. Mentalidade imbatível. Se você não tem essa mentalidade imbatível, essa mentalidade vencedora, você acaba ficando aonde você está. Agora, quando você tem essa mentalidade aberta, como um paraquedas, outro dia a gente botou essa frase dentro do nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, Projeto Energia Crônica. Falamos sobre isso, a vida, né, como um paraquedas. Se não tiver aberta, sua mente tem que ser como um paraquedas, né? Se não tiver aberta, ela não funciona. Mesma coisa aqui. Você tem que ter essa mentalidade de crescimento imbatível, que você vai conseguir conquistar os seus objetivos da maneira que tem que ser, não da maneira que você quer. Então, ter uma mente aberta é algo primordial para a cura. É algo primordial para se obter resultados. Pois é, pessoal, a gente vê muito, pessoas tentam dar um truque, né? Ah, eu preciso ir para o sol. Tá, não, eu sei que eu tenho que acordar de manhã, mas eu vou dar um pulinho no sol, quando der, no horário do dia, 5 minutinhos e já fui para o sol. Né? Essa coisa da gente se enganar é muito interessante, mas isso é um bloqueio gigante na cabeça do ser humano. A gente tem essa mente poderosa, só que a gente usa ela do jeito errado. Essa mentalidade que o Bruno está falando, ela tem que ser trabalhada para você fazer, estar disposto a fazer o que você precisa fazer. Porque senão é uma luta diária. Você vai lá ver um brigadeiro, você está com diabetes, tem que tirar o açúcar para reverter o metabolismo do açúcar, não é só porque açúcar faz mal para diabetes, tem várias outras coisas, mas uma delas, por exemplo, é tirar o açúcar da sua alimentação. E aí você vê um brigadeiro, e você olha para o brigadeiro e chora. E, ai, que desastre. Não posso comer esse brigadeiro. Não, poder você pode. Poder você pode tudo. Você é dono da sua escolha. Você pode tudo. Se você quiser comer 10 brigadeiros tendo diabetes, você faz isso. Se engane, né, naquele momento falando que está tudo bem. Porém, pessoal, o que vocês precisam entender, né, é que se você... A maneira, de novo, como você olha aquilo, se você olhar aquele brigadeiro, você tem diabetes, você está num processo de cura, e você olha aquele brigadeiro e fala, olha, aqui, lado direito é minha cura, lado esquerdo é minha doença. O brigadeiro está do lado esquerdo. Começa a criar motivos para você sair do que está te limitando. Começa a criar hábitos, criar coisas para você sair daquilo. Então, se você usa a sua mente da maneira correta e tem consciência que para você se curar, isso é incondicional e não faz parte da sua cura um brigadeiro nesse momento, você vai olhar para ele e vai falar, olha, você me faz mal, querido, não quero. Eu quero ter saúde. Então, é muito mais leve, você perde muito menos energia, você ganha energia desta maneira, e não olhando para o brigadeiro e chorando por não poder comer ele. Então, esse negócio de poder, pode, não pode, de se restringir, tudo é mentalidade, porque você vai estar se restringindo de uma coisa que você vê como necessária para você. Só que o brigadeiro não é necessário, pessoal. De maneira alguma, ele faz mal. Então, tudo isso que a gente está falando é para alertar vocês, para ajudar vocês a refazerem essa mente, parar de se enganar. No final das contas, quem paga o preço por não seguir a lei da sua natureza é só você. Quem paga o preço, não tem ninguém olhando. Na hora H é você e Deus, é você e a natureza. Não adianta você achar que está enganando, não comer o brigadeiro na frente da galera e depois vai lá escondido e come. Né? Então, só você se prejudica no final se você não assumir responsabilidade por viver de acordo com essas leis que a gente está falando. Né? Então, é uma questão aqui, eu acho, de responsabilidade também. E outra coisa que você falou, que o Bruno falou, que me chamou a atenção, muita gente não sai do lugar nesse sentido, né, por estar se enganando. E a gente ouviu uma frase, amor, nesse final de semana, na mentoria, né, que ela virou e falou assim, muita gente está na M. M para vocês é no cocô, na merda. Vou usar essa palavra, desculpa, não sei se vão cortar, mas essa foi a palavra que a pessoa usou na live.
E por que que as pessoas não saem da M? Sabe qual é a resposta que ela falou? Porque está quentinho. É confortável. É confortável manter a zona de conforto. É confortável se enganar falando que só um brigadeirinho não faz mal. Aí você vai comer o segundo. Ah, não, eu só comi 2. Antes eu comia 10. Então, assim, até que momento você vai ficar na M porque está quentinho? Essa pergunta, papo reto aqui com você. Até que ponto você vai permanecer na zona de conforto e ficar lá só fazendo o que você quer, do jeito que você quer? Se surgir uma pílula mágica, um hormônio bioidêntico, é a mágica mais sensacional que inventaram agora, né? A galera vai lá, tá mal, tá doente, vai lá no médico, faz reposição hormonal. Nossa, eu tô me sentindo muito bem. Lindo. Quero ver como você vai estar daqui a 10 anos. Esses hormônios bioidênticos feitos de animais jamais vão ser bioidênticos a um ser humano. Não existe isso. No nível quântico, no nível energético, a composição jamais é bioidêntica. Então, assim, pessoal, não tem pílula mágica. Não tem. É incondicional. É isso aí. Esse pode ser até o título desse episódio. Na verdade, essa frase aí que ela está falando, né, que muita gente está na merda, mas é quentinho e fica lá. A gente vai fazer uma frase dessa no Instagram. Toda segunda-feira a gente bota uma desses pensamentos, frases que a gente gosta lá no nosso Instagram. Essa vai ser uma das próximas aí. Mas, para a gente resumir, pessoal, o negócio é o seguinte: ou você mantém as suas desculpas, ou você escolhe ir em direção aos resultados. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Não dá para você manter as suas desculpas, fazendo as mesmas coisas que te trouxeram aqui, te trouxeram a não ter saúde, e esperar por resultados, esperar por algo de diferente. Ou você tem resultados, ou você escolhe as suas desculpas. Qual você escolhe? Porque no final do dia, é tudo uma escolha. E a escolha é sempre sua, não existe errado ou certo. É simplesmente uma escolha. E se essa escolha está te deixando feliz, continue fazendo isso. Você sabe o que é melhor para você. Você sabe o que você quer. Agora, se isso não te deixa feliz, cabe aqui a sua reflexão de talvez fazer algo de diferente, fazer o que é necessário para você. Será que é possível ser feliz não tendo saúde? Essa é a minha pergunta para você. Né? Lembrei agora, muito forte, de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nunca teve uma pessoa que veio numa ligação com interesse na mentoria, né, do PEC, e que naquele momento a pessoa podia estar morrendo. E aí virou para a gente e falou, não, Vanessa, agora eu não posso, porque teve uma aqui na tribo que chegou a falar, agora eu não posso, que meus pais estão com Covid no Brasil. Ela nem morava no Brasil. Meus pais estão com Covid no Brasil, vai fazer mais de 1 ano. E essa pessoa já estava com a saúde capengando há 1 ano atrás. Ah, meus pais estão com problema no Brasil. Ou seja, arrumou uma desculpa. Ah, eu não posso agora porque não sei o quê. Na próxima mentoria, eu vou fazer. Com certeza, Vanessa, eu vou fazer porque eu sei que eu estou precisando. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu estou aqui, né? Estou com a minha saúde, não quero mais ficar assim. Mas, porém, agora os meus pais, o meu periquito, inventou ali alguma desculpa. Até hoje, essa pessoa nunca voltou para fazer a mentoria. Até hoje, essa pessoa permanece doente, permanece aonde ela esteve 1 ano atrás, e com certeza, depois de 1 ano, é impossível ela estar melhor do que 1 ano atrás. Ela com certeza está pior. Então, pessoal, até quando você vai ficar no quentinho? Até quando você vai ficar arrumando desculpa? Quando você vai arrumar um motivo para ser saudável? Para cuidar de você? Essa é a minha pergunta final. Né? Eu espero que você que está ouvindo esse papo reto, desperte, acorde, né? E deixe de dar desculpa, arruma no motivo. Tem aquela frase famosa também, quem quer, arruma motivo. Quem não quer, arruma desculpa. Né? E para quem está mantendo as desculpas, impossível ter resultados. Infelizmente, é assim. Né? E se você quer se enganar falando que tudo bem, está doente, tudo bem não viver a vida que você quer, tudo bem morrer mais cedo e debilitado, presta atenção. Tua mente está aí mentindo para você. Então, é hora, né, desse papo reto para você acordar. É isso aí. Quem curtiu o episódio de hoje, deixa aqui um comentário pra gente, deixa aí um coraçãozinho,
Se você está acompanhando isso aqui no replay, dentro do nosso canal de YouTube, ou então dentro do nosso podcast, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram. Nosso Instagram é Projeto Energia Crônica. E se você está aqui assistindo dentro do nosso grupo da Tribo do PEC no Facebook, eu tenho um pedido para fazer para você. Faz o seguinte, compartilhe aqui, convide um amigo seu, um familiar, alguém aqui para a tribo, pelo menos uma pessoa. Né? A gente tem aqui mais de 9 mil pessoas dentro da tribo. Se você convidar uma pessoa, isso já vai fazer toda a diferença. Fala para a pessoa que você está adicionando, convide aqui para a nossa tribo do PEC e a gente te agradece demais. E claro, se você quiser saber mais sobre tudo que a gente falou aqui, vai lá no nosso site, tem muito mais informação lá, www.projetoenergiacronica.com. Confere, manda uma mensagem para a gente se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, qualquer coisa, manda pra gente, que a gente está aqui para aprender com você e para fazer o melhor para te servir, né? Criar conteúdo que realmente te ajude. E a gente tem certeza que esse tipo de conteúdo é o que vai realmente te ajudar. Não ficar aqui te dando receitinha, come isso aqui porque tem 0 calorias. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Pois é, a gente tem muito contato, né? Pessoas, eu tô com inflamação, essa it, isso e aquilo. Que legal que vocês estão falando que cúrcuma é bom para inflamação. É bom, resolve? Não, né? A gente precisa ir além e você precisa considerar a sua condição e respeitar e saber que existe cura sim, com certeza absoluta. Hoje, aqui, nesse momento que você está ouvindo esse podcast, a gente tem cura para tudo. Dentro do nosso projeto, graças a Deus, a gente já teve a oportunidade de reverter desde unha encravada, né, até câncer, até AIDS. É possível de ser revertido, tudo é possível, desde que você faça o que é necessário para isso. Está nas suas mãos, depende de você, e é só você querer que a gente tá aqui. É isso aí, meus queridos, a gente fica por aqui, espero que você tenha curtido o episódio de hoje, e lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus, tchau, tchau.